Valendo. Boa noite. Estamos mais uma vez aqui no Bar do Frango, no Parque São Lucas. Hoje conversando com uma outra personalidade artística, além do que a gente tem feito ultimamente, que é o pessoal da música, o pessoal da literatura. No canal já veio outras pessoas também, como o pessoal do circo, né? E é interessante a gente pegar quanto mais profissões relacionadas à arte, melhor ainda, para enriquecer não só a nossa programação e também o prazer de conhecer pessoas melhores do que a gente. Isso aqui é mais legal. Hoje estamos com a Malu Pera. Tudo bem, Malu? Tudo bem. Fala pra gente um pouco de você. Bom, boa noite a todos. Eu sou a Malu Pera, esse nome é artístico. É um nome artístico. Que surgiu aí, na verdade, aqui no Bar do Frango mesmo, que ele se consolidou, né? E meu nome é Marluce, né? E aí fomos reduzindo ele a Malu. E quando eu fui abrir o Instagram para fotos, meu nome é Marluce Peralta. Ah, tá. E quando eu fui abrir o Instagram para as fotos, o que aconteceu? Malu Peralta já tinha. Eu queria muito que fosse Malu Peralta e já tinha. Aí fica aquela coisa de põe um ponto, uma vírgula, um número. Eu falei, vai ficar muito complicado. Você foi pelas letras. E aí fui tirando e ficou Pera, deu certo e ficou. E pegou. E ficou muito bem. E pegou. Então ficou. Foi isso. Certo. E desde quando que a fotografia está na tua vida? Então, eu trabalhei praticamente a vida toda numa área totalmente diferente, administrativa, numa escola técnica, né, como gerente administrativo, e me aposentei. Então a tua profissão era? Gerente administrativo escolar. Gerente administrativo escolar. Isso. O que é um gerente administrativo escolar? É um diretor? Ele é como um secretário de escola, que cuida da escrituração e tudo mais. Sim. Só que amplia um pouco para a parte financeira, de RH, enfim, ele cuida de tudo, além da escrituração escolar. E eu trabalhei nisso praticamente a vida toda, né? Desde os 14 anos eu trabalho. Isso foi até aos? Até os 47. E aí é que surgiu a Malu Pera? Foi um pouquinho antes disso. Um pouquinho antes de eu me aposentar. Você já estava com esses maus pensamentos? Já estava tentando desviar, né? Então, mas a fotografia, ela esteve sempre na minha vida, né? Lógico, você não sai assim, fala, agora eu vou escolher fotógrafo, porque é legal. Não, alguma coisa já se comunica com você ali há algum tempo, né? E foi isso que aconteceu. Desde criança, eu acho que veio do meu pai. Meu pai é metalúrgico, mas ele sempre guardou ali um dinheirinho para comprar uma maquininha de fotografia, né? E meu pai tirava foto de tudo, né? Sempre, tudo. Flor, a gente, tudo que ele achava. Então tem muitas fotos em casa, na casa dos meus pais, né? Muita fotografia. Na época analógica, a gente revelava as fotos. Então eu sempre convivi com essa questão. E sempre gostei muito, mas nunca tive uma câmera. E aí, quando veio os celulares, quer dizer, eu tive algumas câmeras, mas já digitais, mais simples. E quando veio o celular, a gente começou a fazer essas fotos. E aí, eu comecei a me apaixonar muito por... Com as fotos feitas com o celular? Com as fotos feitas com o celular, já nesse histórico das fotos... da fotografia física que teve sempre na minha casa, na casa dos meus pais. Quando eu saí da escola, eu falei, bom, tá muito cedo, né? Então eu vou me reprofissionalizar. E eu vou me reprofissionalizar naquilo agora que eu gosto, porque eu vou unir o útil ao agradável, e aí eu escolhi a fotografia. E aí eu Isso faz quantos anos? Não faz muito tempo, faz 5 anos. Faz uns 5 anos que eu fiz um curso
me formei em fotografia e comecei a fazer. Não imaginava que eu fosse realmente me profissionalizar, Essa foi a sua ganhar dinheiro com isso, não, né? Mas me dediquei de uma tal forma. Por prazer. E começou a dar certo, e eu comecei a gostar ainda mais, e estamos aí, nessa pegada. Você tem uma linha, assim, como é que fala? Um lado mais da fotografia jornalística, a fotografia do dia a dia, a fotografia do, como a gente fala na pintura, é do natureza morta, Naturalmente, eu comecei a fotografar shows, artistas independentes. Essa casa me abriu muitas oportunidades, né, de Você experiência começou a registrar nisso. aonde você frequentava. Exatamente. E o fotojornalismo me chama muito mais atenção, eu gosto muito do fotojornalismo, né? E aí foi, então a linha que eu sigo, vamos dizer assim, se é que existe isso, é a do fotojornalismo e e a fotografia dos artistas independentes, dos shows. Então, mas- isso que eu mais Então, mas quando você fotografo. fala a fotografia dos artistas independentes, porque você optou por fotografar essa linha, ou não? Não, ela naturalmente ela foi caminhando assim. No seu dia a dia. Isso. Então, né, frequentando saraus, frequentando as casas mais alternativas, né, de shows mais alternativos. Então, a fotografia foi naturalmente se fazendo ali, né? Sim. Faço e já fiz nesse decorrer aí da fotografia um pouco de tudo. Já fiz um pouco de tudo. Então, eu já fiz foto social, já fiz fotografia de rua, já fiz fotografia de esporte, já fiz fotografias N vertentes, né? Mas a que eu gosto mais é a fotografia, é o fotojornalismo e voltado para a cultura. Você tem assim algum marcado no teu currículo assim um momento desse que mais nem que você não tenha feito, mas que você participou e deseja, nossa, por que eu não estou com a câmera aqui? Sim, há pouco tempo atrás, ainda uns 3 anos, um pouco antes da pandemia, Sim, 3 anos. eu fiz um ensaio fotográfico. Eu já fazia fotografia, fui convidada a fazer fotografias das mulheres trans de Santo André, na Avenida Industrial de Santo André, onde existem lá as trabalhadoras, né, da avenida, e tem um bar que chama o Bar da Marli, e a gente faz as fotografias lá no final do ano, no Natal, como uma coisa beneficente, Sim. né? E eu fiz lá umas 2 vezes. E aí na terceira vez eu decidi que aquilo tinha que virar algo mais do tamanho daquilo, da importância daquilo para elas, né? E aí foram feitas algumas fotos e essas fotos viraram uma exposição. Eu, com a ajuda de uma amiga fotógrafa também, a Gisele Rodrigues, que fez uma tipografia nas fotos e ajudou na edição, a gente montou a exposição Transcender. Né? Eu acho Foi em que que ano a primeira vez? A primeira vez foi 2019. Essa aqui. Em Santo André. Santo André. A primeira vez fotografei lá em 2016. 2017 eu voltei. 2018 eu decidi que aquilo deveria tomar a grandeza, né, o tamanho que é, né, a foto das meninas. E aí foi feita a exposição. Essa exposição, um pouco antes da pandemia, né, ela foi para o Senac e ela ia percorrer ali alguns centros culturais e tal, e aí veio a pandemia e brecou tudo.
E mesmo agora, quando voltou, ela não E aí, quando voltou, aí eu levantei ela de novo para a gente apresentou. percorrer. Apresentei. Então, eu apresentei aqui, inclusive, no Bar do Frango, em março do ano Sim. passado. Março de 21. Março de 21, março de... Nós estamos em 22. Não, foi esse ano mesmo. Então, Esse ano mesmo. A gente se perde, né, nesses anos que parece que não existiram, né, da pandemia. Então, eu trouxe a exposição para cá e levei ela para a UFABC de São Bernardo, levei ela para a UFABC de Santo André, levei ela para o Centro Cultural de Diadema, no MAP, no Teatro Clara Nunes, ficou exposta lá também um mês. E a repercussão foi muito boa. Então, esse foi um trabalho que me marcou muito. Se eu disser qual foi o trabalho que me marcou na fotografia, fotojornalismo... vamos dizer assim, foi o primeiro. Foi. Lógico, eu fiz shows, fiz Raízes de América, fiz Tarancon, fiz o pessoal daqui, no Olido, fiz algumas coisas, mas esse me marcou porque ele deu uma dimensão que eu queria que desse e eu consegui alcançar essa dimensão, né? Que é dar o momento de fala para elas. Então, a exposição, ela foi e elas iam junto. E Sim. a partir da exposição, a palavra delas é, né? Sim. Ouvida Sim. sempre que essa exposição é colocada. Sim. Então, isso me dá muito orgulho. Eu gosto de ter chegado aí. E o próximo será onde? Para levar o Transcender? Então, a exposição, ela está sempre à disposição, né? À medida que vão aparecendo oportunidades, certo, a gente vai levando, montando e dando fala para essas mulheres. Fora isso, você tem um outro projeto? Tenho o projeto de fazer um livro, né, com a fotografia dos artistas independentes, dos músicos. Um livro só de fotografia? Só de fotografia. Dos músicos, que eu andei fotografando aí nesse tempo. Mas eu acho que isso é um projeto ali para mais uns 2 anos, para ficar pronto. Mas já tem um material muito vasto também, né? Já tem material bom. Você percorre esses cantos já faz um tempo já, né? Já. Onde você vai ser fotógrafa, né? Sim. Aí eu acho que vai ficar também bem bonito. Mas o pessoal também te pega também, né? No final, sempre o pessoal tira uma foto ou outra sua. Sim. E aí, como você se sente sendo fotografado? Eu não gosto, não. Parece que você fica sem jeito, é isso? Não gosto, não. Aquilo que a gente fala, né? Olha, quando a gente fala para a pessoa, dá um sorriso e ela faz aquela coisa plástica, é exatamente isso que acontece com a gente. Eu não te vi sorrindo nenhuma, não. Eu prefiro fotografar. Esse negócio de ser fotografada já não é muito a minha praia, não. Mas acho que todo fotógrafo é meio isso mesmo, né? Se sente mais à vontade atrás da câmera, né? Então, você falou em câmera, você está mostrando direito aqui a Sim, Canon. Ó, essa aqui é minha companheirona. Olha aí, ó. Né? Essa é a sua companheira de trabalho, de viagem, de cama, mesa e banho. Essa aqui é minha companheirona. Ela que, por enquanto, tá me... Era a máquina que você queria? Não, na verdade, foi a máquina que eu comprei, a primeira que eu comprei, profissional, e eu tô com ela até hoje. Claro, todo fotógrafo se deram bem, né? quer, almeja outras câmeras, melhores ou maiores. Mas a situação econômica, ultimamente, não está deixando muito a gente sonhar muito alto, não, né? Mas essa daqui tá me rendendo bem. Então, mano, eu ia te perguntar exatamente essa questão do lado profissional e financeiro. Você fez a faculdade de um curso que já não procuram mais tanto. Você já foi uma raridade procurar esse curso, se realizou, mas por conta de você já tinha um processo que já foi finalizado, você adquiriu uma aposentadoria, e aí você pôde agora realizar o seu sonho. E o seu primeiro sonho foi fazer a faculdade, aprender, né, ter o diploma, e agora o melhor de tudo, né? Viver disso. Dá para viver de fotografia atualmente?
Dá para viver de fotografia em alguns segmentos, eu acho que são mais fáceis. O certo seria ter um outro complemento. Ultimamente, com as Não dá, né, mídias, para ser um só, né? não dá para ser só fotografia, não. Eu conheço jornalistas que fazem fotografia, estão em jornais, trabalham em jornais ainda, e eu acho isso magnífico, mas eles já vêm de carreira, né? De entrar nisso agora só a fotografia é complicado, realmente. A gente costuma... Mas ainda se sobrevive um tanto difícil. Sim. É um campo difícil de você, mas com a fotografia social. Ou seja, casamento, se você agregar vídeos, se você agregar esse já dá a questão para viver. Das mídias aí, está bem casado com a fotografia. Se você souber fazer isso, divulgar o seu trabalho nessa questão, ainda dá para você alcançar alguma coisa. Mas esse seria um bom complemento. Então, a gente fala nas nossas entrevistas, nos nossos bate-papos aqui no Bar do Franco, sempre a questão da arte independente, né? Que até o Arnaldo sempre nos corrige, dizendo não existe arte independente, porque a gente sempre depende dos outros. Vamos chamar de arte alternativa. O tipo de fotografia que você faz estaria dentro desse tipo de arte alternativa? Eu acredito que sim. Está dentro desse... Está sim, porque exatamente pelo que a gente falou, né? Para você viver só de fotografia, você precisa de um segmento só. Você precisa escolher esse segmento, trabalhar em cima dele rigorosamente, para você conseguir começar a ingressar. E rigorosamente, para mim, eu não tenho essa necessidade de formar uma profissão, como se diz, ter um entrar escritório, entrar numa agência. Isso. Não, eu gosto dela do Uma jeito que ela está, fotografa alternativa. tudo aquilo que você esteja precisando. Procura eles através do telefone. Isso. Não necessito disso, não, e nem gostaria de entrar nessa, sabe? Então eu me considero sim um artista independente também. Independente não, alternativo. Isso, exatamente. E essas fotos que você tira com esses artistas, qual que é mais o ramo? É mais os músicos, mais os escritores? Ou quais mais manifestações artísticas você tem gravado? Músicos, escritores, dançarinos, teatro, né, espetáculos. Essa questão toda. Não tem olha, só faço... Porque tem isso também, né? Tem fotógrafo de show. Só fazem shows, né? Só trabalham com artistas musicais. Fotos são para quem foi convidado. Isso. Não é o meu caso. Você já é aquele entrão, né? Isso. Aquele que chega lá, eu vou fazendo. fotografa, fotografa onde você quiser, a hora que você quer também. Não sou de ninguém. Isso. É bom. E aí a gente também, logicamente, né? Ninguém vive de vento também. Então, é claro que tem a parte que a gente faz um orçamento, outro orçamento para poder... Sim. Até manter, né, um equipamento, essa coisa toda que... Por exemplo, você atualizar uma outra máquina, um outro aparelho, né, outra... Enfim. Exatamente. Esse ano, eu trabalhei na campanha, né, das eleições. Foi? Foi. Bom, a gente era para ter esse papo antes, né? Né? Mas falando, vamos esperar passar esse tumulto aí, né? Então, trabalhou muito, nossa, né? Foi preciso, mas foi preciso. Isso. Então, é aí que eu me encaixo, né? Sim. Então, eu trabalhei hoje, a Josa Queiroz é o presidente da Câmara de Diadema e vereador, né? E ele foi candidato a deputado estadual. E conseguiu. Ele está como primeiro suplente, né? Mas foi um trabalho muito bom. Foi uma experiência única. Eu aprendi muito. Josa, ele trabalha muito na periferia, né? Sempre trabalhou muitos anos, já é o terceiro mandato dele. Sim. O pai dele antes.
Diadema é um lugar que eu morei, né? Minha infância e adolescência, Só eu uma morei pausa. lá. Você é de onde? Eu nasci em São Paulo, aqui na Zona Leste, né? Não é do ABC. Não. Agora sim. Nasci aqui, fui para Diadema, morei lá muito tempo, depois vim para Santo André. Acho que eu estou em Santo André há uns quase 20 anos já. E atualmente está em São Bernardo. Estou em Santo André. Ah, está em Santo André. Estou em Santo André. Tá. Então, Diadema, lá atrás, década de 80, né? A questão da habitação e tudo mais, apesar de eu era muito nova na época, mas eu acompanhei muito essa questão. E aí trabalhar, então, com quem ajudou aquilo tudo estar do jeito que está, é muito gratificante, foi muito bonito, foi muito legal. Foram 3 meses? Eu fiz a pré-campanha e campanha. Ele começou a pré-campanha 1 ano antes, né? E aí eu fiquei com ele quase 6 meses. Que bom. Acompanhando. Que bom. Foi muito bom. E a fotografia, como que ficou nesse período todo? Você Fiquei com registrou ele tudo tudo. de cabo a rabo. Deu um total de quantas? O senhor não fez as fotos ainda? Olha. Quantos filmes? Não sei se é filme. São muitas fotos. Agora você me fez uma pergunta até curiosa para mim mesma também, porque é muita foto. Eu acho que por dia deveria ter umas 1000 fotos por dia. Por dia. A gente entrava de manhã, saía à noite só. E foram mais de 1000 dias. Foram mais de 6 meses? Foram quase 6 meses. Então tem fotos pra caramba, né? Deu pra... E tá tudo guardado, isso aí, você sabe onde tá. Tudo guardado, tudo guardadinho. E você pretende usar em que momento? Ainda não pensou? Eu pretendo fazer um vídeo de algumas fotos, algumas coisas, porque é lógico, né? Você tá num ambiente, você tá fazendo trabalho para aquela pessoa, mas você também tá fazendo um trabalho paralelo para você mesmo. Sim. Então tem muita coisa ali que eu preciso organizar e fazer. Talvez um vídeo de algumas fotos em algumas regiões. Uma exposição? Dá para fazer também. Mas eu não pensei nisso ainda não. Sim. Muita coisa ainda, né? Você está vindo de um momento muito tenso que você precisa dar um tempo. Né? Mas dá para sair um trabalho bom também. Sim. Olha, eu estou vendo o tempo aqui, ó, nós estamos com 22, né? 22. A nossa média é de meia hora. Né? Dentro disso aí nós temos ainda 8 minutos. Vamos aproveitar aquele momento que a gente sempre fala para a pessoa. O que você queria falar que nós não falamos? Que você queria, sei lá, mostrar um momento que a gente não foi e você gostaria? Eu acho que se eu puder dar algum recado aqui sobre a fotografia, ou sobre quem possivelmente queira entrar na fotografia, que não desista não, né? O mercado é expansivo, ele tem um leque muito grande, né? Dá para se encaixar. Né? Quais os caminhos que a pessoa iria trilhar? Primeiro precisa entender da fotografia. Né? É muito fácil pegar o celular e ir tirando foto. Isso é uma coisa. Não dá para viver tirando fotografia eu tenho uma polêmica, de celular. Eu tenho uma polêmica comigo que eu digo que fotografia não está no celular. Celular não é para isso. Muitos vão dizer, olha, você está enganada, mas é um posicionamento meu. Eu acho que tem uma diferença muito grande de imagem e fotografia, né? Então, a fotografia você precisa entender um pouco sobre ela, então, e ter o seu instinto para você trilhar a fotografia, para você seguir os leques. Então, você precisa saber quais são esses leques, qual é o leque que a fotografia abre para você, escolher o norte e se dedicar, porque é muito bom. É libertador, é uma arte. Com certeza. E é um meio de transformação social, se você quiser. Senão não seria arte. Exatamente. É essa a função da arte. Exatamente. Então, se você quiser, dá para fazer muita coisa para transformar muita gente
e ambientes e culturas, né? E a fotografia também, ela tá se modernizando, né? Tá. Por ela mesma, então, a própria maneira de você, como diz assim, algerir a imagem, Sim, né? Ela já tem já um outro mecanismo através dela também. sim. Então, quer dizer, é uma viagem total, né? Sim. Então, é isso. Você tem N oportunidades dentro da fotografia. Malu, a nossa ideia em trazer você aqui era exatamente para isso, para mostrar que tem mais um campo além da... A nossa ideia é essa, mostrar os artistas alternativos, né? Então, Isso. os músicos, os compositores, os dançarinos, o pessoal do teatro, o pessoal do circo, o pessoal, né? E achei ótimo quando a gente abriu, né? Pô, como que não tem fotografia nesse meio? E quem poderia ser a fotografia? Eu fiquei muito feliz quando eu falei, como que não poderia ser a Malu, né? Poxa Eu fiquei muito vida. contente em você ter aceitado o convite. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, viu? Muito obrigada. Obrigado a você. Obrigada a vocês. E a gente volta depois com mais uma outra manifestação artística, sabe lá agora com quem? Um abraço.